Após uma série de desastres naturais causados pelo homem, a civilização foi aniquilada. Sem eletricidade e recursos, o mundo teve que recomeçar do zero e os sobreviventes voltaram para os campos para catar o que restava. 500 anos depois, 6 homens e mulheres evoluíram sua sociedade feudal, possuindo e trocando recursos, ganhando títulos como barões. Os antigos estados da América do Norte agora são um território conhecido como as Terras Desoladas, divididas em 7 regiões com um barão e um recurso diferente para cada um. Para protegerem suas casas, os barões recrutaram lutadores chamados de Clippers, que lutam com armas de lâminas, pois as armas de fogo foram proibidas devido à sua letalidade. Um Clipper chamado Sunny estava pilotando sua moto por um grande campo, apenas para parar quando percebe um monte de corpos humanos e um caminhão acidentado à beira da estrada. Examinando os corpos, ele descobre algumas correntes quebradas, significando que alguém escapou. Então ele usa um binóculo e percebe uma fumaça vindo da floresta. Ele corre até lá e encontra um grupo de nômades acampando. Sunny pergunta a eles sobre o que viu, apontando que a carga pertencia ao seu barão. Os nômades dizem que não sabem de nada, mas Sunny percebe que eles têm uma caixa elegante e o chama. Então, um homem ataca o Sunny, mas ele não consegue acertar um único golpe e Sunny o mata facilmente. Furiosos, os outros cercam Sunny e o atacaram ao mesmo tempo, mas as habilidades de artes marciais de Sunny são excepcionais e ele os enfrenta sem esforços, matando um por um até que ninguém reste. Depois Sunny encontra moedas de ouro com emblemas de borboleta nelas. Quando ele abre a caixa, um adolescente chamado MK pula para fora e tenta escapar. Sunny usa algumas bolas para capturá-lo e nocauteá-lo. Momentos depois, ele acorda e vê o Sunny enterrando todos os corpos. Depois que o MK explica que um barão conhecido como Viúva pegou esses nômades para capturá-lo, Sunny o faz ajudá-lo a terminar a cova. Mais tarde a dupla chega ao forte, onde Sunny mostra ao MK as crianças sendo treinadas para serem Clippers. Então, eles participam de uma conferência com o Barão Queen, que lembra aos aprendizes que a religião é falsa e que apenas ele irá alimentá-los, não Deus. Queen ordena a Sunny que tire sua camisa, revelando suas numerosas tatuagens que representam cada morte que o Sunny fez por ele. Após a conferência, Sunny conta a Queen e seu filho Ryder sobre o que aconteceu, mas MK não tem ideia do motivo pelo qual a viúva o quer. O Ryder contra-ataca, mas Queen e Sunny se recusam a começar uma guerra. Em seguida, MK é enviado para o poço com os outros meninos, onde Ajax o incomoda e rouba o seu colar. MK imediatamente pula nele e começa uma briga, então Sunny chega para separá-los. Ele pega o colar do Ajax e fica chocado ao ver o símbolo de uma metrópole. Sem saber, o Ryder percebeu a sua reação. Mais tarde, Sunny retorna à sua cabana e pega uma bússola com o exato mesmo símbolo do pingente do MK. Um flashback revela que ele pegou a bússola de um garoto morto quando era jovem. Nesse momento, o Ryder aparece e pega o colar. Durante a noite, o Sunny se esgueira até a outra vila para encontrar a sua amante Veil, que vem trabalhando como médica. Depois de fazer amor, Veil continua a ensinar Sunny a ler, mas também revela uma surpresa. Ela estava grávida. No entanto, Sunny diz a ela para se livrar disso, porque trazer um bebê para as Terras Desoladas não seria sensato e nem seguro. Enquanto Veil tenta mudar a sua opinião com histórias de lugares seguros fora das Terras Desoladas, Sunny apenas ignora e sai dali. De volta ao forte, MK é repentinamente atacado por Ajax, cujo ataque faz o sangue do MK escorrer da sua boca. A visão do próprio sangue faz com que o MK fique com o olho negro e se mova rapidamente, chutando Ajax para um espelho. À medida que o espelho se quebra, MK pega um caco caído e o joga no olho do Ajax, o que é visto pelo Sunny, então MK desmaia. O Sunny o leva para sua cabana. Quando MK acorda, ele admite que o efeito acontece sempre que ele sangra, mas ele não sabe o que é. Acontece desde que ele era criança, e é a razão pela qual ele e a sua mãe tiveram que fugir. Eles estavam procurando um médico para consertar isso, mas foram pegos pelos nômades e separados. Sunny mostra ele a sua bússola, e o MK a reconhece como a sua casa, Azra. Uma cidade fora das Terras Desoladas, que prova a lenda correta. O MK quer o seu colar de volta, mas Sunny diz que o Ryder o tem e manda o MK de volta para os alojamentos. Depois Sunny conta para contar a Veil sobre Azra, mas muda de ideia do lado de fora da porta dela.
No caminho de volta, ele nota um carro por perto e é subitamente cercado por um grupo de guerreiros que o atacam ao mesmo tempo. Mais uma vez, Sunny prova que é o melhor e luta contra tudo sem problema algum, movendo-se pelas ruas e até mesmo escalando o carro para manter o controle da luta. Um por um, todos são mortos um por um, até que a única pessoa que resta é a pessoa que tá no carro, que acaba sendo a viúva. Ela pergunta a Sunny sobre o MK, e depois que ele se recusa a ajudá-la, ela vai embora. Voltando ao MK, ele se esgueira até o quarto do Ryder para pegar de volta o seu colar, mas Ryder o pega em flagrante e o retoma enquanto empurra MK com agressividade contra a parede. Nesse momento, Lydia entra e fica chocada ao ver o desenho do seu colar. Então MK é aprisionado com uma sentença de execução. Sunny o visita para perguntar por que ele arriscou, então MK explica que é a única lembrança da sua mãe e pede ao Sunny para se despedir dela se ele encontrar ela. Ao ver o menino ter um colapso, Sunny se sente mal e decide libertá-lo. Ele o ajuda a escapar por um túnel subterrâneo que o leva para fora do forte, sem saber que Lydia viu tudo. Durante a noite, Ryder se envolve com Jade, a terceira esposa a ser do seu pai. Em um bar, a viúva se aproxima do seu antigo regente, que agarra sua espada apenas para ser rapidamente desarmado. Ela estava aqui para discutir política, mas nesse momento ela percebe um assassino se escondendo por perto. O sujeito lança um machado na mão dela, mas ela desvia e ele acaba matando seu antigo regente. Então a viúva começa a lutar contra todos os assassinos na sala, matando-os todos em segundos com suas adagas. Quando só restam corpos no bar, a viúva interroga um sobrevivente e descobre que eles foram enviados pelo Ryder. No dia seguinte, o MK continua fugindo por uma floresta, onde encontra um monte de pilares com um logo de borboleta neles. Nesse momento, ele escuta um barulho e se esconde para observar a Tilda caçar com uma grande habilidade. De repente, ela aparece atrás dele e o acusa de espionagem. No entanto, ela tem pena dele quando ele explica que perdeu a sua família de fazendeiros para nômades. Tilda compartilha um pouco de comida com ele e o MK consegue notar as suas shurikens com forma de borboletas. Nesse momento, eles escutam latidos de cachorro, que fazem parte de uma busca liderada pelo Ryder e Sunny. Felizmente, Tilda leva o MK com ela para o território da viúva, e a equipe de busca não pode segui-los sem parecer ser um ato de guerra. Quando chegam ao forte da viúva, MK descobre que a Tilda é a filha da viúva. MK é mandado tomar um banho e a viúva aproveita a oportunidade para interrogá-lo, apontando que ele estava mentindo sobre ser um fazendeiro. Ela pergunta sobre um garoto com um colar e mostra a ele uma foto de Azra, mas o MK finge que não sabe de nada. Mais tarde, 3 nômades vêm ver a viúva, mas se recusam a se juntar a ela porque tem medo de Quinn. Então a viúva oferece um acordo. Se Tilda conseguir derrubar um dos seus homens, eles terão que se juntar a ela. Os nômades concordam, mas se vencerem, ficam com a Tilda. Uma luta se desenrola entre Tilda e um dos nômades, mas só leva alguns movimentos para ela matá-lo facilmente, o que é visto pelo MK escondido. Depois a viúva diz a Tilda para lutar contra o MK e tirar sangue, esperando provar que ele é o cara que ela estava procurando. O MK é informado de que seu treinamento deve começar e é deixado sozinho com Tilda, que imediatamente o ataca e o mantém sob a mira de uma faca. Ela pergunta sobre a floresta e ele jura desesperadamente que só estava procurando pela sua mãe. Tendo pena dele, Tilda usa o seu próprio sangue para manchar a bochecha do MK e diz para ele fingir estar machucado. O MK grita de dor falsa e sai enquanto a viúva observa de longe. Enquanto isso, Sunny acompanha Quinn para ver um médico, que acontece de ser o pai de Vale. Em particular, o médico informa a Quinn que ele tem um tumor cerebral e só viverá até o solstício de inverno. Quinn pede a ele para não contar para ninguém, e ao sair ele ordena a Sunny para matar o médico e a sua esposa. Sunny se recusa, dizendo que eles não são inimigos, então Quinn pega sua espada e corre para fazer isso sozinho. Depois, o Quinn ordena a Sunny que queime a casa e os corpos. Durante a noite, Sunny visita a Vale de luto e conta a ela que Quinn matou seus pais. Ele suspeita que Quinn estava doente e tem medo de que alguém saiba, então Sunny promete proteger a Vale e o bebê, dizendo que os levará para fora das terras desoladas, em uma pequena cidade. O Ryder, trabalhadora maliciosa, Angélica, e percebe que ela tem um bloco do pai. Ele começa a machucá-la até que ela confessa que pegou dos nômades, que tem uma estação de turbina cheia disso. Do lado de fora, uma mulher vê um sinal deixado pela Angélica. No meio da noite, MK diz a Tilda que precisa escapar.
Eles entram no escritório para procurar uma passagem secreta que leva até a floresta, mas escuta a viúva e os nômades se aproximando. Tilda beija MK para parecer que estavam se divertindo, e a viúva anuncia que MK não é mais bem-vindo ali. Enquanto os nômades levam MK embora, a viúva é informada de que o Ryder caiu na armadilha. No caminho para fora, o líder nômade revela um cartaz de procurado e nocauteia MK, antes de colocá-lo no seu carro. No dia seguinte, Ryder e Sunny observam a estação de turbina, onde um carro despeja um monte de nômades. Enquanto a dupla entra na estação, MK acorda dentro do porta-malas do carro e usa um shuriken de borboleta que Tilda lhe deu para cortar as cordas. Dentro, o Ryder e Sunny verificam as caixas e descobrem que estão vazias, apenas para serem cercadas pelos nômades que anunciam terem sido enviados pela viúva. Ryder é imediatamente pego por uma corrente e começa a sufocar até desmaiar, enquanto Sunny luta contra os nômades a um exército inteiro deles, mas Sunny ainda é mais rápido, mais forte e melhor treinado, então é incrivelmente fácil para ele usar a estação ao seu favor e fazer saltos rápidos para matá-los todos em segundos. Então ele corta a corrente para libertar o Ryder, apenas para ser surpreendido por trás pelos nômades. Sunny estava prestes a morrer, quando de repente o MK aparece e mata o último nômade. Então o MK anuncia que sabe de uma saída das terras desoladas, mas Sunny não pode sair porque o Queen o mataria. Em vez disso, ele decide treinar o MK, para que ele possa proteger Veio e levá-la para Azra. Depois que o Ryder é levado ao médico, Queen vê o MK e tenta sufocá-lo, mas Sunny explica que o MK o salvou e que ele o quer como seu aprendiz. O Queen aceita depois de fazer o MK jurar lealdade a ele. Ele também decide declarar guerra à viúva. Algum tempo depois, o Queen lidera um grupo de Clippers para invadir o território da viúva. Sunny diz aos alunos para ficarem de guarda enquanto ele e o exército principal invadem o forte e matam a maioria dos soldados, derrubando-os facilmente com golpes rápidos das suas lâminas. O MK ignora as ordens do Sunny e se infiltra para roubar um livro com o logo de Azra. Nesse momento, ele escuta barulhos e se esconde enquanto vê Tilda escapar com os aprendizes. MK chama o nome dela, mas ela o ignora e vai embora. Enquanto isso, o Queen encontra a viúva e começa a lutar com ela. Enquanto ambos os guerreiros usam suas lâminas habilmente em uma dança mortal, eventualmente Queen consegue fazer a viúva cair, mas quando está prestes a matá-la, ele tem uma dor de cabeça e desmaia. A viúva pretende matá-lo, no entanto Sunny a encontra e ela escapa através de uma passagem secreta dentro da casa que o Sunny não consegue abrir. Depois que tudo acaba, o MK mostra o livro ao Sunny, mas o Sunny fica com raiva da desobediência e o esconde. Como punição, o Sunny faz o MK ficar na beira do poço de treinamento e empurra ele para fazê-lo sentir a queda. Então Sunny o leva para conhecer o antigo regente, o Valdo, e pede a ele para lutar contra ele como lição. O MK estava cético porque o Valdo estava em uma cadeira de rodas, mas o Valdo é rápido e forte o suficiente para derrotá-lo apenas com os braços. Quando o MK finalmente se rende, o Valdo lembra ele de ver além do óbvio. No território da viúva, ela e seus pupilos encontram uma casa antiga que podem usar como abrigo. A viúva então ordena a Tilda que pegue a Angélica antes que Sunny a encontre. Enquanto isso, Veio é levada ao forte para cuidar do Ryder. Lyd estava cética quanto à broca óssea, mas Veio explica que o cérebro do Ryder estava inchado e que se ele não fizer nada, ele vai morrer durante a noite. A cirurgia é realizada com sucesso e logo Ryder recupera a consciência, então Queen imediatamente pergunta a ele quem o incriminou. Quando Ryder explica, Sunny é enviado para encontrar a Angélica. Momentos depois, Sunny e MK chegam à cidade e o Sunny diz ao MK para esperar do lado de fora enquanto ele atrai a Angélica para fora. Nesse momento, Tilda chega e dá um tapa no MK antes de discutir sobre as lealdades um do outro. Dentro, o Sunny nocauteia o cliente da Angélica enquanto ela pega sua espada para atacar, ferindo Sunny no peito. Uma luta se segue e Sunny rapidamente a domina, exigindo saber onde encontrar a viúva. Angélica o empurra e pula pela janela, então Sunny começa a persegui-la pelos terraços até bloquear o seu caminho e reiniciar a luta. Incapaz de vencer, a Angélica decide se auto-eliminar. Ao ver isso, o MK diz a Tilda para fugir. Depois, eles vão até o Veio para fazer que ela possa costurar o ferimento do Sunny. E MK fica curioso quando percebe que Veio sabe ler. Mais tarde, Queen diz a Sunny que seu ataque à viúva incomodou os outros barões e eles querem negociar.
Quinn quer formar uma aliança com o Barão Jacob e pede Sunny que organize o encontro, já que ele conhece Cypher, a regente do Jacob. Depois que Sunny sai, MK se esgueira até o seu quarto para recuperar o livro. Durante a noite, Sunny se encontra com Cypher, que lhe diz que os outros barões estão se preparando para a guerra e ele poderia evitar isso matando Quinn. Mas Sunny é leal e se recusa, então Cypher diz que tentará conseguir essa reunião, mas não faz promessas. Mais tarde, MK visita a Veil e pede a ela que leia o livro, mas ela não reconhece o idioma. Nesse momento, alguém entra, então MK se apressa para se esconder. O visitante é o Quinn, que pede a Veil para salvá-lo como ela salvou o Ryder. Veil dá uma poção que pode enfraquecê-lo, mas também pode retardar o crescimento do tumor. Algum tempo depois, Tilda estava correndo em uma floresta coberta de sangue, fingindo ser uma mulher em apuros. Ela para o carro na estrada e quando os caras saem para ajudá-la, a viúva e as outras meninas os matam. Tilda verifica o porta-malas do carro e encontra um monte de ouro. Enquanto a viúva pega uma picareta de um cara morto, é então revelado que seu exército capturou um Clipper durante a invasão, e agora a viúva usa a picareta para cortar a sua cabeça. Durante a noite, Sunny observa o MK treinar as suas formas em um boneco de combate. De repente o MK tira uma faca e considera ativar o seu poder oculto, mas decide não fazer isso. Na manhã seguinte, Sunny leva o MK para um lugar deserto e corta o seu braço, dizendo que eles precisam entender esse poder. Os olhos do MK imediatamente ficam pretos e com apenas um golpe ele nocauteia o Sunny antes de desmaiar. Quando acorda, o Sunny diz a ele quando isso acontecer novamente, o MK deve se concentrar em um ponto seguro ou puro dentro dele, como uma lembrança. No forte, o Quinn recebe a cabeça do Clipper morto com a palavra Parley na sua testa. Dentro, há uma nota do Jacob o acusando de atacar o seu transporte de ouro, e o Quinn pede ao Ryder que saia e concorde com as negociações. No entanto, quando o Ryder se encontra com Cypher, ele faz uma proposta própria. Mais tarde, o Sunny vai ver a Veil apenas para encontrá-la conversando com o MK sobre o livro. Ela estava chateada ao saber que eles têm trabalhado juntos para entender o texto, porque isso significa que o MK, na verdade, não sabe como sair do Badlands. Depois que o MK sai, Veil conta a Sunny sobre o tumor do Quinn. Enquanto isso, Jade termina com Ryder porque ela precisa se preparar para o casamento. Então o furioso Ryder a chama de ingênua por pensar que a segunda esposa do Quinn morreu naturalmente e diz que ela estava em perigo. A Jade vai conversar com um servo que explica que antes da morte da segunda esposa, ela viu Lydia colhendo flores venenosas. No dia seguinte, Sunny escolhe 6 aprendizes para irem ao Parley e o MK fica irritado por não ter sido escolhido. Quando Quinn e seu grupo chegam à Cidade dos Mortos, Sunny detecta alguém por perto e o agarra, apenas para encontrar o MK. Ele o repreende e o faz ficar de guarda enquanto vão para a reunião. Cypher traz o Barão Jacob, que não acredita no Quinn quando ele diz que a viúva estava por trás de tudo. Nesse momento, MK vê Tilda chegar e jogar a picareta. Então, ela avisa Sunny bem a tempo de impedi-la de matar Quinn. Então os homens do Jacob e Quinn começam a lutar enquanto Sunny persegue Tilda, apenas para ser subitamente parado por Cypher. Enquanto eles começam a lutar entre si, MK vai atrás da Tilda e começa a lutar com ela também. Eles trocam alguns golpes antes da Tilda fugir e jogar uma shuriken de borboleta nele, fazendo-o sangrar e ativar o seu poder. A Tilda desesperada joga um vaso nele, mas não faz nada, então MK a agarra pelo pescoço e a joga contra a parede. Tilda consegue desviar dos seus ataques e de seu nome, fazendo-o sair do transe antes de desmaiar. Então ela percebe os Sunny os observando. Ela joga outro shuriken para distraí-lo e foge. Enquanto a maioria dos soldados morreu em combate, agora o Jacob e Quinn estão prestes a duelar. Cypher vem para ajudar, mas é interrompido pelo Sunny, que apresenta a shuriken da Tilda para provar que a viúva os tem manipulado. Jacob diz ao Quinn que ele foi quem caiu nas graças da viúva, então se ele quer que os outros barões se acalmem, ele deve lidar com ela. Quando o grupo do Quinn retorna ao forte, eles estão arrasados ao descobrir que a viúva e seu exército mataram todos os Clippers. Uma empregada sobrevivente explica que os aprendizes foram todos subornados com ouros. Quinn ordena que o Sunny traga a viúva para se vingar. Enquanto isso, Cypher promete a Ryder levá-la ao Jacob. Mas, em vez disso, o leva para ver a viúva, porque Cypher estava trabalhando para ela o tempo todo. A viúva oferece ao Ryder para ajudá-lo a conseguir a posição do seu pai, e ao Cypher a do Jacob, se em troca eles entregarem o MK. Cansado do seu pai não acreditar nele, o Ryder aceita o acordo.
Mais tarde, Sunny vai aos docas e usa um presente do Valdo para conseguir uma audiência com o Rei do Rio. Sunny quer uma saída desse lugar e o Rei do Rio aponta que ele deveria o favor ao Valdo, não a Sunny. Então ele oferece um novo acordo. Ele explica que tinha um carregamento de 28 aprendizes chegando, mas um deles matou todos os outros, então ele quer que o garoto de volta em troca da passagem segura pro Sunny. Quando ele lhe mostra a foto, o Sunny fica bem surpreso ao ver que é o MK. Quando ele volta ao forte, Sunny continua a treinar o MK e o segura na beirada enquanto pergunta sobre as pessoas mortas no barco. De repente, os olhos do MK ficam pretos e empurra o Sunny para a porta. Mas o Sunny acorda do pesadelo. Ele estava na casa da Veil e aproveita a chance para olhar o livro, apenas para descobrir que a sua bússola se encaixa perfeitamente em um buraco nas páginas, fazendo as setas se moverem. Enquanto isso, a viúva dá as boas-vindas aos vários meninos que se libertaram do forte do Queen, prometendo uma vida melhor. No entanto, ela também corta as mãos deles, tentando encontrar o garoto com o poder secreto, mas ninguém reage. No forte do Queen, Ryder se encontra com seu avô, Penrith. Ao ver o colar, o Penrith explica que vem de Azra, um lugar que só existe em histórias. Depois que Ryder sai, o Penrith diz a um clérigo para notificar os apóstolos do forte que há um ser das trevas lá. No dia seguinte, Sunny leva 3 guerreiros, incluindo o MK, para a floresta para procurar pistas para encontrar a viúva. O MK encontra um shuriken de borboleta e tenta pegá-lo, mas o Sunny o impede e o cutuca com o pau, fazendo uma armadilha disparar imediatamente. Então Sunny pula no ar e chuta um galho na árvore, ativando todas as outras armadilhas na área. Nesse momento, eles escutam um grito e descobrem que um Clipper caiu em uma armadilha. Sunny imediatamente o liberta, mas o cara não vai poder ajudar com a perna ferida assim. Quando a noite cai, o grupo para fazer um acampamento e o Sunny ordena que o MK fique de vigia primeiro, enquanto os outros dormem. Tilda se aproxima secretamente do MK para avisá-lo de que a viúva suspeita de que ele seja o garoto com o poder, e quanto mais ele usar esse poder, mais fraco ele vai ficar. Na verdade, usar muito poder eventualmente o matará. Tilda aconselha o MK a escapar porque todos só querem usá-lo por conta do poder, desde a viúva até o próprio Sunny. De repente, Sunny aparece atrás dela e a derruba para capturá-la. O MK tenta explicar que foi graças a Tilda que encontrou e controlou o seu poder no outro dia, mas o Sunny insiste em interrogar ela sobre a localização da viúva. O aprendiz insulta para fazer ela falar e bate também, então a Tilda morde o pescoço dele. Com a Tilda se recusando a falar, Sunny decide levá-la para o forte. Na manhã seguinte, a viúva e suas guerreiras chegam e encontram a adaga da Tilda com um pano azul presa em uma árvore. A viúva furiosa ordena a um guerreiro que envie um recado para o seu espião no forte para planejar um resgate. No forte, Jade traz comida para o Queen apenas para de repente desmaiar com uma convulsão. Nos calabouços, Sunny pede a Tilda que ele diga onde a viúva estava se escondendo, afirmando que não quer machucá-la. A viúva aparece e derruba o MK com seu chicote. Sunny imediatamente ataca e uma batalha se segue, enquanto eles cruzam as lâminas por todo o calabouço. Quando Sunny chuta a viúva através de uma parede, eles se encontram em uma armadilha, onde usam todas as armadilhas disponíveis para continuar a luta. Depois de passarem por dezenas de armas e até mesmo uma tocha, Sunny finalmente consegue dominar a viúva e ferir ela gravemente. Enquanto isso, o MK liberta Tilda, apenas para ser subitamente nocauteado por Bali. Tilda chuta o Bali em retorno, mas ele joga sujeira nos olhos dela, permitindo que ele a agarre pelo cabelo e comece a espancá-la. Quando MK acorda, Bali se certifica de trancar a cela para que ele não possa interromper a sua vingança pela mordida. Desesperado para ajudar a Tilda, MK olha para o próprio sangue para ativar o seu poder e mandar Bali voando. O som interrompe o Sunny quando ele estava prestes a matar a viúva e eles assistem chocados como Bali morre ao cair em alguns espetos. Vendo o MK fora de controle, Sunny corre para o lado dele, mas o menino desmaia. Usando essa distração, Tilda e a viúva fogem. Sunny o segue por um túnel escondido, mas quando ele chega lá fora, elas fugiram. Nos calabouços é revelado que o Queen viu tudo. No dia seguinte, o Sunny vai ver o Rei do Rio novamente e apresenta a cabeça do Bali fingindo que é do MK. Os meninos se parecem e o Rei do Rio acredita, então ele diz ao Sunny para vir com seus amigos exatamente à meia-noite ou eles serão deixados para trás. Depois, Sunny vai à clínica da Veil e diz que ela não deve verificar o Queen hoje, ou então ele não vai conseguir tirar ela de lá. A Veil pergunta a ele se ele matou seus pais, e quando Sunny lembra ela que foi o Queen, a Veil fica chateada porque não pode fazer nada para impedi-lo. Ela não tem certeza se quer fugir com ele e diz que vai pensar sobre isso.
Enquanto isso, um dos homens do Perry vai a uma antiga catedral para se encontrar com 3 monges. Ele diz que o Perry encontrou um ser das trevas e mostra o cartaz de procurado. Os monges vão para o carro com uma caixa e partem. No forte, Lid estava cuidando de Jade apenas para ser interrompida pelo furioso Quinn. Ele estava certo de que Lydia envelheceu Jade e ordenou para fora do forte, não acreditando nela quando ela diz que é inocente. Depois, os Clippers escoltam a Lydia para fora do forte e o Ryder se aproxima dela para devolver os seus ícones religiosos, também se despedindo. No entanto, Lydia diz a ele que ele não durará um dia sem ela antes de sair. Eventualmente, a Lydia chega à casa do seu pai e pede redenção, enquanto mostra os ícones para provar que não esqueceu as suas raízes. Penrith faz com que ela jure que abandonará todas as suas possessões materiais e que nunca mais sairá novamente. Então, ele a leva para o Poço do Sapo para um ritual de purificação. Depois de ficar debaixo da água por alguns segundos, Lydia sai e o Penrith a abraça, dando boas-vindas de volta. Na cidade, Veil é subitamente capturada e levada para ver a viúva para que ela possa cuidar do seu ferimento. Veil dá um pouco de remédio e começa a trabalhar nos pontos. Depois que termina, Veil deixa 3 pequenas garrafas para a viúva, explicando que 2 delas contêm veneno, enquanto a terceira é remédio. Veil só dirá qual é qual depois que for escoltada em segurança de volta para sua clínica. A viúva diz a Tilda para levar a Veil para casa, e Tilda vende os seus olhos para fazer isso. Quando retornam à cidade, Veil diz a Tilda que a garrafa azul é o remédio e que sua mãe não deveria estar esforçando as meninas e jovens a lutar por sua causa. Então Tilda agora tem o poder de escolher salvá-la ou não. Voltando ao Quinn, ele confronta o Sunny e o acusa de ser o espião da viúva, enquanto os outros Clippers o cercam. Ele faz Sunny entregar a sua espada e o envia para o calabouço, onde ele é mantido acorrentado às barras. Depois o Quinn chama o MK e diz a ele que se ele fizer o que ele diz, ele poupará Sunny e trairá a Tilda para fora do forte para proteção. Sabendo que o MK não esteve com a mulher, Quinn oferece levá-lo para casa de prazeres, onde ele pode praticar para não decepcionar Tilda depois. Mais tarde, o Valdo tenta visitar o Sunny e um Clipper diz que é proibido. Então o Valdo o acerta na virilha para fazê-lo cair e depois quebra o seu pescoço. Em seguida, o Valdo liberta o Sunny e diz para ele escapar antes que a viúva ataque, fazendo o Sunny perceber que ele é o espião da viúva. Antes que o Sunny saia, Valdo lhe dá um colar que ele tirou do pescoço do Sunny quando o encontrou quando era criança. Sunny fica chocado ao ver que é o mesmo do MK. Na cidade, o MK percebe algo errado, porque não há uma única pessoa por perto. O Quinn sente isso também e diz aos homens escondidos para saírem. Ele não fica surpreso ao ver o Jacob e Cypher saírem, mas estava arrasado ao ver que seu próprio filho se juntou a eles. O Quinn desesperado corta o MK no ombro direito e se esconde enquanto os olhos do MK ficam pretos. Jacob tenta atacar o MK, mas o garoto facilmente o domina e o joga contra um prédio. Enquanto isso, o Quinn esbarra no Sunny, que imediatamente o esfaqueia com a sua espada. Na rua, os homens do Jacob são dominados e mortos pelo MK, que estava prestes a matar também o Ryder. O Sunny o impede no último momento, mas o MK apenas o empurra para longe enquanto o Ryder foge. Então, Cypher tenta se agarrar às pernas do MK, mas ele apenas o agarra pelo cabelo e o joga para longe. Nesse momento, os 3 monges chegam e começam a lutar com o MK, usando golpes muito precisos para acertar os pontos de pressão do menino para desabilitá-lo. O Sunny não quer que levem o MK, então 2 monges começam a lutar contra ele. Os monges conseguem acertar o Sunny algumas vezes, mas ele ainda estava forte o suficiente para acompanhar ambos. Então o terceiro monge decide lutar contra o Sunny em seguida, jogando-o contra um carro. Usando suas espadas, o Sunny rapidamente retalha e fere o monge, que volta para seus amigos e eles se concentram juntos. De repente, todas as luzes se apagam nas ruas e os olhos dos monges ficam escuros. Eles atacam juntos e dominam o Sunny, que se recusa a desistir e ataca com a sua espada novamente. Os monges quebram a sua espada e o atacam em perfeita coordenação, batendo nele antes de jogá-lo em um prédio. Então os monges colocam o MK em uma caixa e partem enquanto o Sunny é encontrado por uma pessoa misteriosa. Mais tarde, quando Veil chega à cidade, ele encontra toneladas de corpos, mas nenhum do Sunny à vista, exceto pela sua espada. De manhã, Sunny acorda amarrado a uma viga dentro de um navio. O rei do rio aparece com a cabeça do Bali, porque ele conhece a verdade. Então ele diz ao Sunny que ninguém o trai. Como ele não é um assassino, em vez disso, ele o venderá fora dessa cidade. Enquanto isso,
O MK acorda e percebe que também estava sendo levado para fora de Badlands, mas ele não consegue abrir a caixa. Então, tudo é finalizado.